Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começa a clarear a Operação Pogba. Sim, tá acontecendo. Mas será que já tem proposta? Guilherme Arana segue na pauta. Sérgio Ramos, muita gente perguntando sobre isso. E tem renovação no elenco já começando. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Estão clareando, as coisas estão acontecendo. Pogba pode sim jogar no Corinthians no ano que vem. Isso não é um devaneio, isso não é uma loucura, isso é uma aproximação que está acontecendo, mas a proposta ela ainda não aconteceu. Como a gente vem conversando nos últimos dias, o Pogba tem se aproximado, né, conversado via Memphis Depay, que acaba sendo o elo. Pedro Silveira, diretor financeiro, estava na live, né, naquela ligação que o Memphis divulgou para todo mundo. O Fabinho Soldado e o Augusto Melo estão monitorando essa situação e estão, obviamente, estudando com todos os departamentos de que maneira isso pode acontecer e dentro daquele estudo de será que é interessante, qual é a condição física dele, qual é o embasamento que nós podemos ter em níveis jurídicos, financeiros para obter um jogador esquilate no marketing e tudo mais. É isso, por isso que eu falo numa operação. O Pogba, ele envolve tudo isso. Para você trazer um jogador desse tamanho, como é o caso do Memphis, você precisa ter uma estrutura para oferecer para o cara. Ó, ele vai chegar aqui em janeiro, vai começar a treinar com o clube, mas ele só pode jogar em março. A partir de então nós vamos fazer tantas campanhas. Ele já vai ter, já vai vestir o uniforme, porque aí já tem retorno de marketing. Quando ele estrear, já tem camisa vendida. Tudo isso tem que estar muito bem alinhavado. Mas acima de tudo, é entender se a contratação vale a pena. De tudo que eu ouvi, eu entendo que o Corinthians entende como uma contratação mais do que possível, viável, interessante. Por todos esses aspectos que eu citei para vocês. O aspecto técnico, evidentemente, mesmo com a ressalva de que só em março e de que daqui a pouco ele demandaria de um ritmo de jogo, a figura dele e o fato de ser um jogador acima da média, um extra classe, o impacto positivo no jogo que ele daria ali na frente compensaria essa espera, né, que o torcedor teria que ter, o clube teria que ter com ele até março. Os valores, eles realmente assustam, como a gente fala. E o Augusto Melo, ele entende que 4 milhões a 4 milhões e meio a 5 milhões de reais, que seria o pedido pelo Pogba, realmente seria muito fora, até porque ultrapassaria um limite que já foi ultrapassado na questão do Memphis, que tem, obviamente, a questão da patrocinadora, mas é aquela coisa, né? Você não pode começar a inflar jogadores que ganham muito dinheiro dentro de um elenco, porque senão você explode o teu vestiário. É claro que um jogador desse quilate, ele é entendido pelo jogador, né? O boleiro normal, ele entende, bom, é óbvio que o Memphis tem que ganhar mais, é óbvio que o Pogba vem com um salário maior, mas essa discrepância ela não pode ser tão grande. Porque não faz muito tempo o Corinthians estava devendo salário, direitos de imagem, o Augusto tratou de resolver essa questão, mas os problemas financeiros estão aí. Mesmo que sejam valores oriundos de patrocínios, de patrocinadores, os jogadores eles não são funcionários dessas empresas, eles são funcionários do clube. E aí esse repasse acontece para que o clube pague. E muitas vezes tem uma notícia de um processo aqui, de uma dívida ali, que o Corinthians está tentando aparar, está tentando resolver, inclusive com mecanismos jurídicos e tal, para não ter contas bloqueadas, para fazer com que os credores recebam o seu dinheiro. O Corinthians está tentando uma operação também para ser sustentável financeiramente. Enquanto isso, a roda está girando e ele está ousado no mercado, investindo, porque sabe que é dessa maneira que pode dar o retorno. Se não for na questão de títulos, né, na questão da autoestima do torcedor, da renda como um todo, né, que retorna para o Corinthians, seja em pacotes de streaming, seja em produtos licenciados, seja em tudo que envolve a marca Corinthians. Quando você tem um time competitivo, cara, é uma máquina de fazer dinheiro. Os dirigentes precisam entender isso e acho que estão entendendo. No caso do Pogba, então, primeira coisa era analisar, a contratação é interessante, esse ponto já passamos. Os valores, eles são interessantes, mas a gente pode tentar reduzir, né, um pouco para chegar no nível do Memphis Depay. Será que ele vai aceitar? Bom, vamos estabelecer um projeto aqui, uma proposta, apresentá-lo. Se ele topar, vamos lá. Pogba será jogador do Corinthians. Não, eu quero ganhar 4 a 5 milhões de reais por mês. Beleza, boa sorte na Europa, na Arábia Saudita, no raio que o parta, porque aqui não dá para pagar mais do que isso. A Esportes da Sorte, patrocinadora Master, já decidiu que bancará pelo menos 2 milhões de reais, ou seja, uma parte do salário
que seria destinado ao Pogba, como faz com o Memphis Depay. Com o Memphis é diferente, são 80% dos vencimentos. No caso do Pogba, 2 milhões de reais. O restante teria que ser pago com outro patrocinador. Aquela empresa de acompanhantes de luxo já se prontificou, mas o Corinthians está muito reticente, está com ressalvas para poder aceitar a proposta dessa empresa. E aí as outras empresas que estão surgindo, se oferecendo, estão passando pelo compliance do clube, que é, na verdade, um órgão fiscalizador dentro do clube com algumas exigências, alguns critérios para entender. Essa empresa aqui, o CNPJ dela existe há quanto tempo? Ah, não, é uma empresa que tem um faturamento anual de quanto? Será que poderia bancar? Tudo isso está sendo analisado pelo compliance do clube para que não ocorra um caso como o da Taunza, por exemplo, né? Acho que o Corinthians conseguiria hoje administrar e absorver, como administrou e absorveu com o Paulinho, por exemplo, naquele momento, valores dessa magnitude, né? 2, 3 milhões de reais. Mas vamos lá, né? Se você tem parceiros que estão dispostos a arcar com isso, porque o Corinthians tem outros compromissos, melhor ainda. Então, é nesse pé que está. Os 2 milhões da Esportes da Sorte, mais o restante, que não chegaria a 4 milhões, né? O Augusto não quer um valor tão alto, mas está na casa dos 3 e pouco ali, como o Memphis recebe. Aí sim bancados por outro patrocinador que eu não consegui descobrir qual é, mas existe um outro patrocínio aí que pode bancar, ajudar a bancar o Pogba junto da Esportes da Sorte. E aí, gente, no momento em que o Corinthians tiver tudo isso na mão, você pega o dossiê, pega uma pasta assim, né, para os antigos, né, hoje arquivos, nuvens e tudo mais, tudo detalhadinho ali, não, ele é um bom jogador, ele tem entrosamento com o Memphis, ele quer jogar no Brasil, ele tem essa brasilidade que eu falo, essa latinidade, ele se adaptaria ao jeito Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, seria a partir de março, então a partir de janeiro ele começa a treinar, já entrosa com o elenco, com a comissão técnica, o Corinthians passando na pré-Libertadores, ele na próxima fase já poderia estar, vai demandar um pouquinho de ritmo de jogo, tem a questão do marketing, camisa, valores e tudo mais, tudo isso apresentado, bom, Pogba, o que temos para te oferecer é tanto, você topa? Se ele topar, será jogador do Corinthians. É mais ou menos o que está acontecendo em relação ao Guilherme Arana. Essa informação do Pogba, eu vi alguns portais dando, mas especialmente o Samir Carvalho e o Jorge Nicola. Essa do Arana que eu vou te falar, ela é exclusiva do Samir, se eu não me engano. Posso estar errado, me perdoe o Samir e outros colegas, mas até onde eu sei, eu vi no Samir. Do Guilherme Arana, ganha um altíssimo salário, que está lá no Atlético Mineiro, que está... Vocês estão vendo aí, né? Desovando o elenco. O que não fazia muito sentido negociar com o Luiz Castro, né? Na minha opinião, porque falei, caramba, o Galo vai demandar todo o esforço para trazer o Luiz Castro, sendo que está perdendo seus jogadores, está com uma dívida alta, não vai estar na Libertadores. Tanto que acabou não liberando, né? Vendendo o Paulinho, ganhou um baita dinheiro, inclusive até recuperou o investimento, porque pagou 80 milhões, está ganhando mais de 100, mais 2 jogadores, que é o Menino e o Patrick, mas assim, está perdendo uma referência técnica do seu ataque, né, o Atlético Mineiro. E o Guilherme Arana ganha um altíssimo salário, casa de $1 milhão. Para ele jogar no Corinthians, o Corinthians teria que negociar essa situação. E aí tá buscando parceiros aí também para viabilizar essa questão. Aí eu vou falar um negócio para vocês. Aí opinião, tá? O Arana, ótimo jogador, não fez uma temporada no nível que a gente sabe que ele pode fazer. Acho que ele jogaria fácil no Corinthians, seria titular do Corinthians e tal. Mas eu honestamente, acho que o Corinthians não teria que gastar energia para contratar o lateral esquerdo. Eu falo isso pelo Biduzinho, óbvio, pela resposta que esse rapaz deu, pelo que ele vem jogando, pelo que ele demonstra em campo, pelo fato dele ter se recuperado. Eu acho que poxa, se traz agora um cara para ser titular, você arrebenta o moleque, né? O cara passou o ano inteiro comendo carne de pescoço, chegou na reta final, o cara finalmente encaixou com o elenco, titular absoluto, aí você vai trazer outro cara, e um cara que assim... quando na primeira oportunidade não escolheu o Corinthians para voltar, o que eu não vejo como um problema, é só mais um ingrediente, mas eu não vejo como um problema grave. Mas né, cara, ele optou por outro clube, aí agora que o clube lá tá em baixa, o Corinthians está na Libertadores, ok, beleza, eu sei que ele é um grande jogador, eu sei que ele acho que ele é do terrão, né, então ele tem uma identificação grande, mas eu não faria isso com o Biduzinho nesse momento. E tem o Palácios, que a gente ainda não sabe o que esperar e espera que ele jogue em 2025.
Então, eu não gastaria energia no Arana, mas essa é a informação de que o Corinthians não desistiu ainda de ter Guilherme Arana. O Corinthians já fez ali a sua triagem de patrocinadores, de candidatos a patrocinadores. Avançou consideravelmente em relação a um patrocinador. Na verdade, o Corinthians avançou em 2, tá? Mas um está em estágio avançadíssimo. E por conta disso, o Corinthians deve, nas próximas horas, fazer uma proposta oficial ao Pogba. A proposta vai ser feita, só faltava aqueles acordos burocráticos, né, de parceria, né? Enfim, o Corinthians realmente queria ter essa certeza, né, essa garantia. O Corinthians não pode mais se envolver em escândalos por parceiros, né? Enfim, o Corinthians tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. A partir daí, o Corinthians já definiu, tá? Augusto, Pedro Silveira e companhia, o valor que vai oferecer por Pogba. O Corinthians vai oferecer 3 milhões e meio de reais, se já não ofereceu, repito, né? Dependendo quando você estiver assistindo esse vídeo. E o Corinthians avançou com um parceiro, já tinha um, né? Que é a patrocinadora master do Corinthians. Avançou, né, com o segundo parceiro, tem até um terceiro parceiro em vista, só que ainda não está definido no Corinthians, né, o número de parceiros. O Corinthians, na verdade, gostaria de fechar com a patrocinadora master e mais um. Apareceu um monte, mas foi uma procura grande de parceiros. O Corinthians fez a triagem, avançou com 2, só que um está à frente, está num caso mais avançado ainda, já nos finalmente. Então, gente, a patrocinadora master do Corinthians já tinha um valor, né, disponível, e agora o Corinthians já tem mais um. Só que com a soma desses dois valores, o Corinthians entendeu que a proposta que se deve fazer a Pogba é de 3 milhões e meio de reais por mês. Só tem um problema, tá? Só tem um problema. O Pogba pediu 4 milhões e meio, no mínimo. Então nós estamos falando aí de uma diferença de 1 milhão de reais. Ou uma diferença de 500 mil, tá? Porque eu também ouvi de uma fonte que, sabe, eu acho que 4 milhões ele fecharia. Então a gente pode estar falando aí de uma diferença de 500 mil. E a gente pode estar falando de um convencimento, né? Quanto que é 500 mil reais em euros? Quanto que vai dar? Uns 80 mil euros, é isso? Estou fazendo de cabeça aqui, tá? Quem sabe também o nosso Papai Noel Memphis Depay não consiga, né? Não consiga convencer o Pogba. Mas nós estamos trazendo uma informação para vocês importante. Eu fui o primeiro a revelar a pedida do Pogba. Fui o primeiro a dizer que a patrocinadora master do Corinthians estava na parada, quando muita gente estava descartando e dizendo que ela não entraria no negócio, porque queria outro midiático. Eu estou falando já há muito tempo isso. Agora estou trazendo o valor da proposta que o Corinthians vai fazer, ou já fez, dependendo do momento que você está assistindo aqui, né, o Café da Fiel, ou já fez essa proposta de 3 milhões e meio por mês, tá? De reais para o Pogba. Sobre o Pogba é isso, tá? Ele pede 4 milhões e meio por mês. O Corinthians vai oferecer, está oferecendo 3,5. O Corinthians conseguiu a empresa, né? Eu acho que se essa, por exemplo, se der alguma zica, o Corinthians vai fechar com a outra. É o que me falaram. Então não vejo muita dificuldade em entender que essa proposta vai ser feita, ou até estou dizendo que pode até estar sendo feita agora. Então o Corinthians realmente vai para cima realmente do Pogba. E se por 3 milhões e meio, está aprovadíssimo por mim. Por quê? Se fosse 3 milhões e meio do clube, eu não aceito.